Daqui a pouquinho eu conversarei com o psicólogo Valci Silva, da cidade de Tupã, sobre a síndrome do pânico. Mas antes, vamos falar em praticidade, custo-benefício, contato com a natureza? Sim, porque foi pensando em tudo isso que a Bruden hoje é o que há de melhor no mercado. Confira! Se você está pensando em produtos para as atividades de agricultura e jardinagem, as melhores opções você encontra aqui, na Bruden. Com uma linha completa, nossos produtos visam proporcionar a total integração do homem à terra, atendendo com qualidade às necessidades dos mais diversos tipos de trabalhos com alta performance e rendimento. São cortadores de grama, roçadeiras, sopradores e muito mais para fazer da atividade de agricultura ou jardinagem algo produtivo, despertando as pessoas para uma vida mais saudável e próxima da natureza. E você pode adquirir com exclusividade através deste programa o cortador de grama Bruden CG600 STR, a roçadeira Eco SRM 22 GSU e o soprador Eco PB252. Ligue para o telefone 0800 772 4080 e veja nossas condições super especiais. Conheça agora os principais benefícios destes produtos. Roçadeira Eco SRM 22 GSU pode ser utilizada para roçar diversos tipos de terrenos. Excelente relação custo-benefício. A roçadeira profissional mais barata do mercado, leve e prática de operar. Baixo consumo de combustível, menor nível de vibração e ruído. Acesse www.bruden.com.br. Bruden, marca de qualidade. Está aqui ao meu lado o psicólogo Valci. Bom dia, Valci. Bom dia, Maíta, e bom dia aos telespectadores do programa Por Você. É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco. É sempre mesmo muito agradável e muito importante voltar e falar com os seus telespectadores. Que bom. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Fala um pouquinho pra gente, Valci, o que é a síndrome do pânico? Na verdade, ela é um impacto momentâneo, vamos dizer assim. A pessoa passa por uma crise inesperada de intenso medo e pavor e desespero de alguma coisa que geralmente ela não compreende a causa, naquele momento. E assim, esse medo, ele pode ser um medo de qualquer coisa, medo de morrer, medo de estar doente, medo de um acidente, ou tem um medo específico? Ela tem um medo? Em geral, o primeiro medo imediato é o chamado medo de morrer. Mas tem outros fatores de medo que se apresentam. Por exemplo, a gente tem um termo chamado agorafobia, que é caracterizada depois de algumas crises de pânico, em que a pessoa, por exemplo, tem medo de sair em lugares abertos e entrar no mercado, entrar numa condução como um ônibus, um metrô, onde tem multidão, chama agorafobia, ou seja, medo de espaços abertos e multidões. Então, isso é caracterizado, de forma aguda, e a pessoa tem sempre a sensação que ela vai, morrer naquele momento, vai ter um ataque de cardíaco, por exemplo, porque há uma sensação fisiológica de disparar o coração, então ela tem essa impressão e qualquer reação diferenciada, ela pensa que vai morrer mesmo. E assim, como é que a gente pode diferenciar a síndrome do pânico de uma ansiedade normal? Do ponto de vista médico e psiquiátrico, a síndrome do pânico ela é caracterizada por transtorno do pânico. O que é transtorno? É um conjunto de reações, na verdade, que a pessoa tem que leva ao desespero. Todos nós somos portadores de um grau de ansiedade, a gente chama de ansiedade natural ou ansiedade normal. Por exemplo, a pessoa fica ansiosa porque ela vai fazer uma prova, então ela perde o sono, ela perde o apetite. Isso é perfeitamente normal e natural, é esperado até. Ansioso porque vem gravar, tem pessoas que ficam ansiosas porque vem gravar. Fica nervosa diante da câmera. Não é o seu caso. Fica agitado, troca as palavras, enfim. Então essa é uma ansiedade natural, que não leva a prejuízos da saúde física, da saúde mental propriamente dito. Então isso todos temos um grau de ansiedade. Em determinado momento na vida a gente tem isso. Nós vamos ter reações. E quais as características da pessoa que tem a síndrome do pânico? Quando é que a família ou a própria pessoa tem que ficar um alerta? Porque isso é um problema, isso vem a ser uma doença. Aí a gente já entra naquilo que nós podemos chamar de ansiedade patológica. O que é ansiedade patológica? Se a ansiedade nossa é o chamado estado emocional normal, que, vamos dizer assim, traz para a gente um instinto de defesa, para a gente não avançar certas barreiras, etc. A ansiedade patológica, ela deixa de ser útil, a ansiedade, melhor dizendo,
Ela se torna patológica quando ela deixa de ser útil para me proteger e passa a me causar sofrimento, né? E nesse sofrimento, ela entra o chamado transtorno ou sintomas do pânico, que é abrupto, é instantâneo, é imediato na vida da pessoa. Isso significa assim, em 30 segundos a pessoa pode mudar de reação. É muito repentino, né? Não está no controle dela. Não existem sinais antecipatórios. É um pânico momentâneo? É um pânico momentâneo. Não tem sinal antecipatório que indica que ela vai entrar na crise. Não. Ela surge. Quando ela entra nessa crise, qual é a reação que a pessoa tem? Olha, se ela já estiver medicada, por exemplo, já está num processo de tratamento médico, ela vai fazer uso imediatamente da medicação ou alguém vai ajudá-la a fazer uso da medicação. Se é a primeira vez, realmente a pessoa entra num estado de confusão mental, porque ela não tem reações, né, de se proteger. Se ela não tiver apoio naquele momento, fica muito difícil a condição dela. Mas geralmente as pessoas socorrem, né, alguém nesse estado crítico. E a pessoa que está entrando nesse processo, ou seja, que vai começar a desenvolver essa síndrome do pânico, ela começa a demonstrar indícios, ela começa a dar sinais para a família? Se, por exemplo, se ela teve uma reação já, uma primeira crise, e ela teve, por exemplo, a sensação de boca seca, né, uma hipótese, se ela ficou com tremor, com taquicardia, falta de ar, mal-estar, aquela, né, sensação de sufocamento no peito ou no abdômen, provavelmente esses sintomas se tornam sinais nas futuras crises, né? Se eventualmente ela vir a passar por uma crise novamente, porque ela pode passar por uma crise e nunca mais ter nada, mas pode ter a recorrência da crise. Consequentemente, ela vai ter essas reações, esses sintomas. Então nós não chamaríamos de pré-sinais ou pré-indicadores, mas sintomas propriamente que vai atrapalhar a vida dela. E a tendência é a chamada reação comportamental de pânico, que é, na verdade, um desespero. Então, ela precisa sair à busca de socorro. Certo. E assim, dá pra gente falar em causas? Quem são as pessoas que podem desencadear esse problema? Olha, causas, elas são muito amplas, elas são muito variadas, elas são muito diversas. Por exemplo, qual é o histórico de vida daquela pessoa? Como é que ela tem vivido? Como é que tem sido o trabalho dela, a relação familiar, muitas vezes a relação conjugal, a relação social que ela tem, né? Como ela participa da vida, se ela é uma pessoa acuada, medrosa, se ela é uma pessoa expansiva, dinâmica. E olha que curioso, é muito comum em pessoas muito ativas, a gente chamaria assim, proativas, que fazem muitas coisas, têm muitas atividades, serem acometidas em algum momento dessas... Vou fazer assim já. Sabe por quê? Nós ligamos muito o cérebro, né, nas nossas atividades, ele anda em estado acelerado, o mundo moderno é acelerado. Sim. E consequentemente a gente ocupa as horas todas do dia em muitas atividades. Então eu vou usar uma linguagem aqui vulgar, né, o cérebro entra em tilt, né, ele dá um curto-circuito que a gente chama e por alguma razão um mecanismo neurológico desencadeia esse processo chamado síndrome do pânico ou a crise de pânico, né? E um detalhe do ponto de vista estatístico, ela é mais incidente na mulher. Como a imensa maioria de algumas doenças, a mulher... Tudo na mulher, gente, então Ele é assim, de 2 a 4 vezes mais frequente nas mulheres. Justamente porque, claro que ela ocorre em evolução idêntica nos homens, mas por que é mais incidente na mulher? Justamente porque a mulher na modernidade também assumiu um ritmo de vida bastante acelerado. E não deixou aquela coisa de dona de casa, de cuidar da casa, dos filhos, então vai uma somatória, né? E trabalhadora fora. Então isso é mesmo uma carga considerável. E até por um outro fator neurológico, as mulheres têm uma sensibilidade estrutural neurológica mais delicada. Esse é o termo, né? Porque a mulher flutua mais as regulações dos hormônios, vamos dizer. E isso, né, na incidência de pânico, por exemplo, mulheres em período fértil, que há uma oscilação grande da carga hormonal, pelo processo fértil, ela está sujeita a uma síndrome do pânico. Não quer dizer que vai ter, mas ela está sujeita, com toda certeza. Valci, e o tratamento, né, como você já citou, seria o tratamento psicológico, e aí na questão de medicação, dependendo o nível, o grau do problema da pessoa, né? Em geral, o acompanhamento é duplo. Duplo? Sem dúvida, ele ocorre com a psiquiatria e ocorre com a psicologia. Por que com a psiquiatria? Porque é função do médico equilibrar certas estruturas de desarranjo
da mente na questão daquilo que nós chamamos na estrutura neurológica, são as sinapses, são os funcionamentos cerebrais. E geralmente síndrome do pânico pode vir acompanhado de estados de depressão ou quadros de depressão. Então, um bom diagnóstico psiquiátrico identifica estas possibilidades e trata de forma ampliada tanto a síndrome de pânico, né, que é as crises, e o quadro depressivo que pode estar presente. E naturalmente, estes quadros são físicos em reações, mas eles podem ter causas psicológicas. Daí a importância do acompanhamento e do tratamento psicológico que a pessoa precisa e deve fazer, na verdade, né? Então, geralmente é tratado nas duas áreas. Lá no passado, lá atrás, historicamente falando, nos prontos-socorros dos hospitais, a síndrome do pânico era tratado com uma expressão até ruim de falar, mas de piripaque nervoso. A pessoa tinha piti também? Piti moderno. E não é verdade, né? Porque não se compreendia bem os mecanismos da síndrome. E naturalmente a medicina e a ciência ela avança rapidamente hoje, né? Em razão de pesquisas e estudos, nos distúrbios mentais. E se caracterizou a síndrome do pânico, né, com todas essas reações e sintomas, e aí deixou de se classificar como piti ou piripaque, assim como muito tempo atrás a depressão também era considerado um charme da pessoa, estava fazendo mãe ou coisa que valesse. Não é verdade, né? Só quem passa que sabe. Quem passa e os familiares, quem está. Realidade as pessoas disso. Que estão próximas também. E apenas para completar, né? Quanto tempo pode durar esse tratamento? Ele é relativo de pessoa para pessoa, como a gente costuma dizer, mas a pessoa precisa persistir e acompanhar o tratamento médico, fazer os retornos habituais, tomar medicação de forma mais disciplinada possível, não pode se alterar demais, né? E isso pode ser de médio, curto ou longo prazo, dependendo de cada pessoa, de cada tipo de reação que aquela pessoa vai vivenciar no seu dia a dia. Já dei aquela regra, cada caso é um caso. Por exemplo, pessoas em síndrome do pânico é bom fazer atividade física. A terapia, né, um detalhe importante que nós falamos agora há pouco, ela deve ser na linha chamada terapia cognitiva comportamental, que é diferente da psicologia clínica ou da psicanálise, que são ações e mecanismos diferentes. Por que terapia cognitiva comportamental? Porque isso afeta muito os comportamentos da pessoa, por exemplo, no comportamento de agorafobia, que é o medo aberto de multidões, ela precisa enfrentar isso. E muitas vezes o psicólogo pode fazer um papel importante na vida dessa pessoa, até acompanhando-a em situações em que ela precisa, por exemplo, estar num evento, num compromisso e que ela sozinha não vai conseguir. Então, a gente tem algumas práticas e algumas técnicas da terapia comportamental que leva a pessoa a fazer esse enfrentamento comportamental, de modo objetivo, né, e circunstancial da vida dela. É importante esse aspecto. Bom, é o que você falou, né? Atividade física é importante para tudo na nossa vida hoje, a gente fala isso aqui todos os sábados. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e com certeza você voltará mais vezes. Eu agradeço a você, aos seus ouvintes também, e lembrar ao seu telespectador que você não se assuste com qualquer reação achando que isso já é uma síndrome do pânico. Não funciona assim. É preciso um conjunto evidente de situações e reações que caracterize a síndrome. E quem vai caracterizar o diagnóstico é sempre o médico o psiquiatra que tem os recursos e instrumentos para fazer. Bom, mais uma vez, obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Lembre-se, eu falo sempre sobre uma atividade física. O psicólogo Valci frisou aqui agora a importância de uma atividade física. Tem uma alimentação balanceada. Menos, né? O acelerador no pezinho, né? Menos, principalmente nós mulheres. Espero por você sábado aqui na tela do SBT Interior. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. So no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave.